Boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar classe de palavras, tá? Vamos começar a estudar classe de palavras. Elas são 10, as classes de palavras. Mas hoje nós vamos ver 4. O substantivo, o adjetivo, o artigo e o numeral, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos dar continuidade a esse assunto. Muito importante, tá? Vamos lá começar pelo substantivo. O substantivo é aquela palavra, é aquela classe de palavra que nomeia os seres em geral, as coisas, os objetos, os animais. Então, o substantivo dá nome a esses seres, a essas coisas, tá? Vamos imaginar que uma pessoa chamada substantivo recebeu um emprego e lá o chefe dela falou: olha, o seu objetivo aqui é dar nome às coisas, você vai nomear tudo. Então, ele olhou ali, aí imaginou: aquilo é uma parede. Isso aqui é uma mesa, aquilo é um teto, aquilo é o estado do Amapá, lá é o Brasil. Então ele foi nomeando tudo. Caneta, pincel, ventilador, ele deu nome a tudo. E o nome dessa pessoinha é substantivo, aquilo que nomeia os seres em geral, as coisas, objetos, tá bom? É o que dá nome, tá? Então vamos lá. Os substantivos, ele tem alguns tipos. Vamos começar com o substantivo simples e o substantivo composto. O substantivo simples é aquele que tem só um radical, ou seja, só uma palavra. Então, lá na apostila de vocês, nós temos como substantivo a palavra banana, maçã, flor, ambiente. Tem só um radicalzinho, só uma palavra. Como substantivo composto, que é aquele que tem dois radicais, duas palavras, nós temos aqui o exemplo de... Tá aqui em cima, eu tô olhando aqui a apostila. Ai, não foi! Então, recapitulando, o substantivo, ele nomeia os seres em geral, as coisas, objetos. Nós temos vários tipos de substantivo, o simples, que tem só uma palavra, só um radical, e o composto, que tem duas palavras, ou seja, dois radicais, tá? Eu tô procurando aqui agora o exemplo do substantivo composto que está na apostila de vocês. Banana da terra é composto. Olha, banana da terra não tem apenas uma palavra. Couve-flor, passatempo. Por que passatempo é composto? Professora, não tem um hífenzinho separando, porque tem duas palavras que juntou, o passa e o tempo, tá? Então é um substantivo composto também, tá? Cachorro-quente. Além desses dois, nós temos o substantivo primitivo e o substantivo derivado, tá? O substantivo primitivo, já o próprio nome já nos dá uma dica, né? Que ele dá origem às outras palavras. Vamos logo dar o exemplo dos dois. Casa, primitivo. Caseiro, casinha, casarão, derivado. Derivou daquela palavra casa, tá? Pedra, primitivo. O que se deriva da pedra? Pedreiro, pedregulho, tá? Então é o derivado. Vamos para outro. Ferro é o primitivo. Dessa palavra ferro se deriva a outras palavras, como ferreiro, tá? Então, essa é a diferença da primitiva e da derivada, tá? Do substantivo. Nós estamos vendo em pare, 2 e 2 substantivos, se vocês conseguem observar, porque é mais fácil da gente entender assim. Aí temos o simples, o composto, o primitivo, o derivado. Temos o comum e o próprio, tá? O comum, ele dá uma totalidade, tá bom? De seres, a espécie, é um grupo grande. E o próprio nome diz, né? Especifica mais aquilo. Então, quando eu falo menina, é comum, pode ser qualquer menina. Mas quando eu digo Joana, eu estou especificando, é um nome próprio, é um substantivo próprio da Joana. Então, o substantivo próprio é aqueles nomes próprios de lugares, né? Brasil, Macapá, Santana, Pedra Branca. De pessoas, João, Maria, então é o próprio. E o comum é aquele da totalidade, quase que não sai. Totalidade. Aqui tem uns exemplos aqui na apostila de vocês. Casa, pessoa, cachorro, beleza, coragem, como substantivo comum. E aqui como próprio, olha só, João, Brasil, Tietê, que é o nome próprio daquele rio, Maria, Pinheiros, que é um lugar específico, então é um nome próprio, é um substantivo próprio, Mato Grosso, tá bom? Agora nós temos o substantivo concreto e o substantivo abstrato, tá? Mais esses dois tipos. Pegando bonitinho. O substantivo concreto é aquele que indica as pessoas, os objetos, animais, que são mais reais, tá? Que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos ver, ver, tá? Olha só a diferença. Concreto, por exemplo, aqui esse pó compacto.
Esse pó aqui as meninas conhecem como pó banana, tá? Então, concreto. Abstrato é um sentimento. Então, como nós temos... Quais são os exemplos de concreto? Aquilo que nós conseguimos, né, concretizar. Olha só, concreto mesmo diz aquilo que a gente consegue, é algo real, tá? Então, um objeto, um animal é um substantivo concreto. Já o sentimento, bondade, amor, tristeza é um substantivo abstrato, tá? Vamos lá. Olha só o exemplo aqui na apostila de vocês, substantivo substantivo concreto. Pessoas, animais, vegetais, minerais, é isso em geral, tá? E o abstrato são os sentimentos que só existem em função dos outros. O ciúme sozinho, ele existe? Sozinho o ciúme não existe. Para existir o ciúme, depende de uma pessoa, precisa de uma pessoa para ter esse sentimento. Igual o amor precisa das pessoas, os animais também amam, para ter o sentimento, depende de um outro ser para ter sentimento. Então é um substantivo abstrato, tá? Só existe em função dos outros. O ódio, a inveja, o carinho, a tristeza, a alegria são substantivos abstratos, tá? E concreto, como já falou, as profissões, os locais. Porque, olha só, professora é um substantivo abstrato. Você está vendo aqui uma professora. Mas o ódio não. O ódio depende de uma pessoa, da função de alguém para sentir. É um sentimento, tá? O abstrato. Muitas pessoas confundem. Há algumas diferenças. Existem livros que colocam as lendas e os mitos como substantivo concreto. Outros livros falam que eles não são. Por exemplo, o Saci Pererê. Alguns livros dizem que o Saci Pererê é um substantivo concreto, porque já idealizaram, fizeram desenho, filmes. Outras pessoas falam que não é uma lenda, não existe. Então existe aí essa ainda divergência de alguns autores, de alguns livros, sobre essas lendas, esses mitos, a mula sem cabeça, o boto, a sereia, esse curupira, de serem ou não substantivo concreto ou abstrato. A gente deveria entrar em uma discussão, né, para saber o que vocês acham. E agora, por último, dos tipos de substantivo, nós temos os substantivos coletivos, tá? Que são as palavras que indicam o agrupamento de pessoas, né? Aquele grupo de pessoas, grupo de seres, grupo de coisas, grupo de animais. Vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, bem conhecidíssimo por vocês, cardume é um grupo de peixes. Corpo docente é o coletivo de professores, né? Aquele grupo de professores. Quando nós temos um coletivo de atores, artistas, nós temos um elenco. Então, o substantivo coletivo é esse nomezinho que dá para esses grupos grandes de alguma coisa. Pode ser de animais, pode ser de pessoas, tá bom? Pode ser de outras coisas. Com isso, nós terminamos o substantivo. Vamos para o adjetivo. O substantivo, ele nomeia, ele dá nome a seres, objetos, coisas, animais. O adjetivo, ele qualifica, ele caracteriza, ele dá uma qualidade, uma característica a uma pessoa, a um ser, a um objeto, a qualquer coisa. Por exemplo, se eu falar, a professora Luana é tagarela. Tagarela está me qualificando, está me dando uma característica, então é um adjetivo. Até cor é adjetivo, tá? Então, se eu colocar aqui para vocês... Esse abajurzinho é verde, tá? O abajur é verde. Qual é o adjetivo dessa frase? O adjetivo é a cor verde, porque eu estou dando uma característica desse abajur, dizendo que ele é verde. O abajur é verde. Qual é o substantivo dessa frase? O que é verde? O abajur é o nosso substantivo nessa frase, tá? E o nosso adjetivo vem ser a cor verde, tá bom? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui a borracha. Por exemplo, se eu falar essa borracha, ela é comprida, tá? A borracha é comprida. A borracha vem ser o nosso substantivo, estamos falando dela. Comprida vem ser o nosso adjetivo. Então, tudo que nós falarmos, tantas coisas boas, bonito, legal, quanto coisas ruins, chato, características também, alto, pequeno, baixo, magro, gordinho. Essas características também são adjetivos e depende muito da frase, tá? Vou dizer depois uma frasinha para vocês, para diferenciar o substantivo do adjetivo. Mas depois eu vou falar essa frase para vocês, fazer essa perguntinha, tá? Então, vamos lá.
Existem vários tipos de adjetivo, o gênero, o número, pessoal, mas isso a gente não vai ver porque senão vai ficar muito extensa a aula, tá? Então, o importante é só vocês saberem identificar numa frase os tipos de adjetivo, tá? Nós fizemos uma atividade agora que não tem tanto isso, mas quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou voltar alguns assuntos com vocês, vou tirar mais dúvidas, a gente vai resolver mais atividades nas aulas presenciais, porque esses assuntos são muito importantes para vocês, principalmente para quem vai prestar o Enem ou outros futuros aí a outras provas, tá? Então, terminamos o adjetivo, temos aqui os exemplos da apostila e vamos finalizar com o numeral. O numeral é aquela classe de palavra que quantifica, que dá o número, a ordem, a sequência, tá? Dos objetos, das pessoas. Então, nós temos aqui vários tipos de números, de numerais. Os numerais cardinais, tá? Que expressa a quantidade exata dos seres, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são os numerais cardinais. Nós temos os ordinais, o próprio nome diz, ordem, ordinais, ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Nós temos os numerais multiplicativos, que também pelo próprio nome a gente já entende, que é o triplo, dobro, né? Tudo que a gente vai multiplicar, tá? E nós temos também os numerais fracionários, que também a gente entende, fração, né? A divisão, 1/3, 1/4, a divisão, tá bom? Os fracionários. Finalizando assim, com agora o artigo. O artigo é a classe de palavra que determina, olha só, o artigo determina o substantivo, tá? O numeral, ele vai quantificar ordem, a quantidade, o número, tá? O adjetivo vai qualificar o substantivo. O substantivo nomeia os seres em geral. E o artigo, ele determina o substantivo. Determina como? Se é um artigo definido, nós temos artigo definido, temos artigo indefinido, tá? Então, o artigo definido, nós temos o a, os, as, tá? O a singular, os as plural, o, né, masculino, a feminino, tá? Então, o artigo ele tem gênero e número, tá bom? Então, assim, nós temos o artigo definido, aquele que define. Quando eu falo o João, você já sabe que eu estou falando específico do João, tá? O indefinido, o próprio nome já diz, que é algo que tá ali meio que subentendido, não tá direto, não dá para entender do que tá falando, de quem tá falando, tá bom? Tem uma informação imprecisa, uma informação indeterminada, vaga, tá? Então, os artigos indefinidos, uma, tá? Uns, umas. Então, nós temos os artigos tanto no singular como no plural, tanto no masculino quanto no feminino, tá? Então, quando eu falo assim, a camisa, esse a, que é o artigo definido, está determinando o substantivo camisa. Quando eu falo uma mulher, pode ser qualquer mulher, né? Não está específico quem foi aquela mulher. Quando eu falo uma mulher, está determinando o substantivo mulher, tá? Então, nós temos o artigo como determinantes do substantivo. Artigo determina substantivo, tá? Então, nós temos a mulher, então está definido. Quando nós temos a Maria, estamos definidos, sabendo que estamos falando da Maria. Mas se eu falar uma blusa, pode ser qualquer blusa. A menina, pega ali uma blusa para mim. Então, a menina pode trazer qualquer blusa para mim, que eu não estou definindo qual é a blusa, tá bom? Conseguiram entender a diferença do artigo indefinido por definido? Vamos agora para o exemplo que eu falei para vocês que eu ia fazer uma perguntinha. O azul do céu é lindo. O azul do céu é lindo. Onde é que está o adjetivo? Onde é que está o substantivo? O azul, vocês vão dar pausa, tá? Eu não vou dar tempo não, vai ficar muito grande o livro. Olha só, o azul. O que foi que eu falei? Que o artigo ele vai determinar o substantivo. Então, 99,9% das frases, o artigo vem antes do substantivo, tá? Então, olha só a dica para você encontrar o substantivo. Quando eu coloco o azul, esse azul ele já não vem como com adjetivo, ele vem como substantivo, tá bom? O azul do céu é lindo. Então, o lindo lá no final da frase é o nosso adjetivo. Mas agora essa frase for assim, o céu é azul. Aí já muda.
O tá determinando quem? O céu, que ele é o nosso substantivo. E azul já vem ser o nosso adjetivo, porque ele está qualificando o céu. Tá? Conseguiram entender? Se vocês não tiverem conseguido entender, vocês podem me procurar no PV, tá bom? Ou anotem lá no caderninho de vocês, quando a gente voltar nas aulas presenciais, a partir do dia 1º de setembro, eu tiro essa dúvida com vocês, tá? Então, por hoje é só. Qualquer coisa eu estou por aqui. Beijo!